Boa noite. Meu nome é Zé Costa e Silva e aqui é o Jogo do Poder. Essa noite nós vamos falar sobre eleições, quais são as impressões e o que vem pela frente. Nós vamos conversar à noite com o consultor político Santiago Gomes. Santiago, é um prazer tê-lo aqui novamente. Silano, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar de política, uma coisa que eu sei que você gosta muito e é o seu dia a dia. Vamos falar, eu já vou entrar logo no assunto, sem perguntas diretas. O que você achou do resultado das eleições? Eu acho que foi uma eleição muito polarizada, que a gente teve resultados que pareciam mais de um segundo turno que de um primeiro turno, se a gente levar em consideração que o candidato Lula, do PT, teve 57 milhões e pouco de votos, que é próximo do que teve o candidato Bolsonaro no segundo turno de 2018. Então, o que a gente viu foi uma eleição muito polarizada, na qual, assim como desde o lado do Lula tinha um objetivo e a possibilidade, analisavam de ganhar no primeiro turno, parece que do outro lado também tiveram muita vontade para que isso não acontecesse, e agora a gente vai ir para um segundo turno que é de considerar isso. Lula tem 57 milhões de votos, Bolsonaro teve 58. Isso você fala na 2018. 2018. A gente pode imaginar que, conforme o histórico, vai aumentar a abstenção no segundo turno, sempre votam menos pessoas no segundo turno que no primeiro, ainda que o comparecimento vem caindo ao longo dos anos. Quando a gente vê a quantidade de pessoas que votaram mais, mas sobre o total, o comparecimento foi menor. Segundo turno sempre tem menos pessoas que vão votar. Se forem 118 milhões no segundo turno, por aí, Lula já com 59 vai ser o próximo presidente do Brasil. Lula está em 57, eu não sei de onde o Bolsonaro vai conseguir tirar os 6 milhões que separa nele do Lula. Mas você não se surpreendeu com esse resultado? Eu achei um resultado muito melhor do que eu esperava. Isso significa que tem uma parcela significante da população que está apoiando o presidente Bolsonaro e aderiu às ideias e a visão dele de mundo, não acredita? Ou pelo menos, ou você acha que foi um voto muito mais contra o PT do que a favor de Bolsonaro? Eu acho que tem as duas coisas. Quando a gente vê as eleições na América Latina, observa que tem um núcleo duro da direita que está entre o 35% e o 40%. O que a gente também vê é a leitura, para mim, certa do ex-presidente Lula no momento de fazer alianças, porque nesse primeiro turno ele tirou 26 milhões de votos mais do que o Haddad. E nessa, Haddad em 2018 tinha entre candidatos a presidente Alckmin, Meirelles, Marina, Boulos. Hoje essas pessoas fizeram parte do projeto do Lula. Então, além de que Lula, claro, um líder carismático, queria ter mais votos que qualquer um, também fica claro que a aliança que ele fez para conseguir isso foi muito importante. Se fiquei surpreso com que Bolsonaro tivesse 43% dos votos. Eu acho que aí também tem um voto antipetista de pessoas que não são bolsonaristas, que não são gado, como os petistas chamam eles, mas que simplesmente não querem votar no PT. Sim, mas gado por gado a gente pode falar dos dois lados, né? Isso aí... Fanatismo tem em tudo, qualquer lugar. Então, isso a gente percebe. Mas do ponto de vista pragmático, houve um crescimento da direita significativo no país, tanto no Senado quanto na Câmara Federal. Você concorda? Sim, mas quando a gente vê o histórico em geral, a melhor eleição do PT, Lula obteve 81 deputados do PT. Ele está com 69 hoje. Exato. Quando Lula não tinha sido preso, quando ainda não tinha tido o golpe, quando ainda não tinha tido Lava Jato. Então, o que a gente... Eu acho que na entrevista passada conversamos sobre isso, mas o que a gente precisa é uma reforma política no Brasil.
Porque não é possível que uma pessoa com muitos milhões consiga fazer a sua cara conhecida e com 400, 600, 700 mil votos consiga virar senador em algum estado. Ou que uma pessoa... Porque aí fica muito difícil para todas as forças políticas. Porque se você votasse uma chapa única, bom, conforme a quantidade de votos que teve esse partido, vai ser a quantidade de bancas que vai ter. Mas a gente reforma política aqui no Brasil não é fácil de fazer, não, né? Porque todo mundo ali não está pensando no país, está pensando no próprio sistema político, porque lhe interessa pessoalmente, né? E isso é do próprio PT. Porque quando a gente lembra das manifestações após 2014, entre os 5 pontos que estavam, que um era melhor educação, saúde, agora não vou lembrar, um era a reforma política. Dilma conseguiu implementar só 4. Era resistida até dentro do PT para implementar a reforma e que seja um voto numa chapa única. O Bolsonaro até fez algumas reformas pontuais, mas também não fez uma modificação de mais centralizada, né? Uma coisa mais forte, né? Foi sempre pequenas alterações e pequenos ajustes. Vamos continuar batendo esse papo depois dos comerciais, que eu tenho umas perguntas para poder lhe ficar abusando, tá bom? Quero. Voltamos já já aqui no Jogo do Poder, falando sobre política, falando sobre eleições 2022. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando com Santiago Gomes, que é analista político, consultor nessa área e conhece muito da política, inclusive de forma internacional. Agora, Santiago, no bloco passado a gente fez uma visãozinha geral, mas eu quero lhe abusar um pouquinho, lhe provocando. Lava Jato teve um impacto muito grande nesse país e ela é avaliada de formas diferentes para diferentes segmentos da sociedade. Mas a gente não pode negar que os membros da Lava Jato tiveram um resultado de eleições muito positivo. Tanto a eleição do senador agora senador, né, Sérgio Moro, quanto do deputado Dallagnol. Você acha que isso reflete que tipo de pensamento na sociedade e qual é a importância que isso tem para o futuro? Eu acho que uma coisa se, de novo, se como fosse, vou colocar, por exemplo, a Argentina, que é o mais próximo para mim nesse momento, se tivesse sido que a chapa de deputados era Dallagnol e foi o que tirou mais votos, ou se fosse a chapa, a cabeça era Moro, a gente tem que saber que vai ter sempre um 30% duro de direita que vai se reconhecer nisso. De qualquer forma, isso é importante, né? Para ver, pelo menos na discussão no Congresso, a visão de dois lados, né? Isso até aprimora o debate político, não? Que a Lava Jato teve um grande impacto, teve. Que muitas pessoas acreditaram em tudo que a Lava Jato disse, acreditaram. Que teve propinas, teve. Que teve o PT, fez coisas que não devia ter feito, foi. As próprias autoridades do PT reconheceram. Agora, eu acho que é mais preocupante, ou para avaliar também isso, sobretudo o Moro, claro, foi eleito, mas a gente pensar que há 4 anos esse senhor sonhava que ia ser ministro do Supremo, que esse senhor chegou a considerar que poderia ser candidato a presidente, que tentou São Paulo, com esse jeito que ele tem de nunca apresentar os papéis, respeitando o devido processo, e em São Paulo não conseguiu, e teve que ficar na casa. Então, quando uma vê as aspirações dele, bom, foi muito menos do que ele queria, qual era seu projeto pessoal. Dallagnol, claro, foram pessoas que, de novo, você, na política, você consegue fazer da tua cara uma cara conhecida na mídia, não é difícil depois você ser eleito sem ter uma proposta séria. Temos aí, tipo, Tiririca foi eleito deputado. Romário também está no Congresso. Então, se você é conhecido, tem grana, se você tiver uma boa estratégia política, um bom plano de campanha, não é difícil ser eleito. Então, você acha que a política brasileira é mais uma estratégia financeira do que uma estratégia de representação dos reais interesses do povo? Eu acho que tem uma grande crise de representatividade na política no geral. A gente está vendo
um avanço de uma extrema-direita que não é só no Brasil. A eleição do Brasil, sem dúvida nenhuma, é a mais importante da região, conforme Steve Bannon, que foi o estratega do Trump, que assessorou Bolsonaro na primeira eleição, e que, sem dúvida, nessa também são públicos os contatos que eles tiveram. Essa era a segunda eleição mais importante do mundo, porque existia o risco do esquerdista mais perigoso do mundo virar presidente da maior potência da região. Então também tem aí uma disputa. Antigamente falavam assim, esquerdistas do mundo univos, agora é o quê? Direitistas do mundo univos. Você acha que há um movimento nesse sentido? Que a direita está unida, está se organizando, é público. Steve Bannon deu uma entrevista recentemente para a BBC com a correspondente brasileira que entrevistou ele no seu programa, que ele tem um programa que chama Sala de Situação de Guerra, onde ele disse claramente que eles estão tentando organizar a direita, a extrema-direita no mundo por uma questão de segurança nacional, porque o objetivo deles é que a China não avance nos outros países. Isso é uma realidade. A direita está se organizando. Você acha que o mundo está recriando uma nova Guerra Fria com outros atores? Eu acho que a gente está num mundo multipolar, que a gente está numa guerra híbrida, que a guerra comercial começou há tempo. Eu não sei se nós estamos efetivamente num mundo ainda multipolar. Eu acho que está havendo a ascensão da China, que está questionando a unipolaridade americana, que era que depois da debacle do sistema comunista de 89, houve uma preponderância dos Estados Unidos. Então a gente está surgindo para o cenário mundial e o outro está tentando se manter como único. Eu acho que esse embate é o que dá o panorama geral do mundo hoje. Você concorda comigo? É isso, concordo, mas também a gente tem que colocar, e que agora, possivelmente, mais que seguro, que vai voltar, que é o Brasil conduzindo a região. Porque não é só Estados Unidos, a China, são os BRICS, é a União Europeia, é a CELAC. Foi a possibilidade de que a América Latina tivesse um organismo internacional do qual não fizesse parte Estados Unidos nem Canadá. Então, hoje tem uma multipolaridade, a gente vai por isso, e o Lula já avisou que se para dia 1º de janeiro a guerra continuar, ele vai trabalhar pela paz. Agora, você acha, por exemplo, que esta configuração mundial, ela tem um significado também, não é somente a questão política de polaridade entre dois países, mas nós temos uma extrema-direita que está lutando internamente contra valores como direitos humanos. O que é que, da sua visão social, sociológica, o que é que você acha que está acontecendo no mundo para que esses embates efetivamente estarem acontecendo? Você acha que houve um excesso da esquerda, por exemplo? Eu acho que a gente ainda não resolveu o debate liberal. Hoje a gente não é o presidente dos Estados Unidos que está por trás diretamente, o que se chama de Deep State, o Estado profundo, essas burocracias. O que a gente tem é que existem corporações transnacionais que têm mais força que muitos estados, que têm recursos econômicos maiores que o PIB de vários países, e que eles fazem tudo para tirar o Estado do meio para que eles possam se apropriar e exportar nossos recursos naturais à vontade, sem nenhum tipo de regulamentação. A gente tem que ver que o que bate uma e outra vez é que tem que acabar com os impostos. Então a gente vê que uma direita que quer desfinanciar o Estado, mas que essa direita transnacional tem sede nos Estados Unidos. Então, enquanto Steve Bannon, que eu acompanho sus newsletters, sus mails que envia cotidianamente, nos Estados Unidos, criou um aplicativo para você comprar só em lojas de brancos, ou só em lojas de patriota que defendem a liberdade e a vida, e ele tem um discurso de um nacionalismo, de voltar à indústria estadunidense a ser potência e da indústria nacional, mas nos nossos países as políticas que ele impulsiona é de acabar com a nossa indústria nacional para que sejam as empresas deles que façam as nossas grandes obras públicas. Porque uma coisa que a gente tem que lembrar é que, além das propinas que teve efetivamente
envolvido no Brecht. A Lava Jato acabou com a nossa indústria pesada, De cada de construção civil. de cada 5 grandes obras na América Latina, uma estava nas mãos de uma empresa brasileira. Então, isso é importante. Você sabe bem, tem algumas obras que, pelo tamanho, são poucas as empresas no mundo que podem fazer. E o Brasil tinha uma empresa que conseguia concorrer nos outros países com empresas chinesas, europeias, estadunidenses, de vários outros países, sabe? E eu acho que isso foi uma maldade muito grande para com a indústria nacional brasileira, porque o Brasil foi uma referência, é uma referência ainda no que é indústria, e por isso a gente pode ver que aqui o Brasil pode ter uma desvalorização do dólar de 35%, como fez a Dilma em 2014, 2015, e no outro dia você não tem um aumento de inflação de 35%. Vai fazer um aumento de 35% de um dia para o outro no dólar na Argentina e vai ver no outro dia qual é o valor dos produtos. Sobre a liderança do Brasil na América do Sul ou na América Latina, eu queria falar com você, mas no próximo bloco, tá certo? Perfeito. Voltamos aqui depois dessas mensagens comerciais, rapidinho, com Santiago Gomes, falando sobre política e fazendo uma análise da situação da eleição que acabou recentemente, o primeiro turno. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando a saúde com Santiago Gomes. Nós estamos falando sobre política, avaliando o resultado do primeiro turno das eleições de 2022. Santiago, no bloco passado, a gente fez uma análise mais complexa, mas você tocou em algum momento sobre a liderança do Brasil. O Brasil teve, durante muito tempo, um protagonismo na América Latina. Você avalia que ele perdeu essa posição e que ele pode reconquistar? Ou como é que você avalia o cenário da parte da influência brasileira no cenário internacional e por que isso é importante? Eu acho que vai recuperar, claramente. Mas, primeiro, perdeu mesmo? O que perdeu foi o respeito no mundo. O Brasil é um país que tem um histórico de diplomacia, além de quem estivesse no governo, e a gente durante 4 anos teve um presidente que desrespeitou a mulher do presidente da França, que desrespeitou outros países, que agrediu o seu principal sócio comercial, como foi a China, que participou de todos os ataques contra a China enquanto as pessoas estavam morrendo. Então, acho que durante esses 4 anos, muitos brasileiros e brasileiras sentiram vergonha quando tiveram a possibilidade de ir para o exterior e ter que dizer, tá, meu presidente é Bolsonaro. Eu acho que agora, com esse governo, claramente vai recuperar. Você acha que Lula... Você está fazendo previsões como se ele fosse realmente ganhar. Você acha que há a possibilidade dele ganhar realmente? Não tenho nenhuma dúvida. Não. Os números, os 57 milhões de votos que o Lula tem, não sei de onde vai tirar mais Bolsonaro. Vai ser outra campanha, vai compensar uma campanha muito mais dura, sem dúvida, mas eu não acho que a sociedade brasileira seja empresária. Eu acho que a mídia também vai ter que repensar muito e também vai negociar com o governo para possibilitar o retorno de Lula. Mas com o retorno de Lula... Essa medida aqui não vai negociar nada. O povo tem a soberania e a gente apenas vai mostrar os resultados. Aqui a gente não negocia. Né? Isso sim, eu entendo, mas digo, quando é Globo, Folha... Porque para eles também não foi melhor. Esse estado no qual a gente está, de que parece que a condição para resolver um problema seja eliminar o outro. A gente hoje teve pessoas que foram armadas nas eleições. Isso é uma coisa que não é uma coisa normal na nossa história. Um presidente chamar a população a se armar. Eu acho que eles saíram muito e que nem eles imaginaram que esse governo ia sair do jeito que saiu da democracia, que ia fazer as coisas que fizeram. Eu não tenho dúvida que deve ter muitas pessoas ainda dentro do judiciário que votaram no Bolsonaro e que quando depois viram o que ele fez, como desrespeitou o Estado de Direito, como desrespeitou a República, devem ter ficado constrangidos. Mas ainda assim se sobrepõe o pensamento, eu imagino, contra o PT.
não necessariamente a favor do Bolsonaro. Você acha isso? Qual é o elemento que você acha que isso é importante? Sem dúvida nenhuma que existe o antipetismo, existe. Que a maioria da população brasileira no primeiro turno escolheu votar o candidato do PT também é um fato. A gente também... Mas você não acha que ele está atingindo o limite de votos que ele sempre conquistou, 57, 58 milhões? Lula? Lula. Não, o que aconteceu ontem não aconteceu nunca, de um primeiro turno ter 57 milhões de votos. Esse número é o número de um segundo turno. Mesmo com o crescimento policional. A gente vê as eleições de Dilma, a gente vê... Ninguém tirou 57 milhões no primeiro turno. Esses são números com 55 milhões de um segundo turno para ganhar. Mas o fato de 57 milhões... Assim como Bolsonaro também teve um número de segundo turno. Porque 51 milhões de votos no primeiro turno é muito. E a gente também vê aí, por exemplo, Ciro, em 2018, teve 13 milhões de votos. Ele desidratou, Ontem, né? 3,6 milhões de votos. Ele desidratou bastante. E aí também apareceu a Tebet, então, que ela tem seus 5 milhões de votos. Então, acho que também teve eleitor do Ciro que, se não tivesse a possibilidade do Bolsonaro ganhar, tivesse votado no Ciro. Eu acho que teve muitas pessoas que votaram PT para acabar com Bolsonaro. Assim como tem muitas pessoas que votaram Bolsonaro para acabar com o PT. A eleição de ontem mostrou uma sociedade polarizada. Eu diria fraturada, você não acha mais apropriado? Porque há uma divisão muito maior do que uma simples polarização política. Porque eu posso discordar de você, uma série de coisas, continuamos amigos, não há problema. Mas o que há é uma fratura, como se eu estivesse de um lado, inviabilizasse a amizade ou o pertencimento a qualquer outra circunstância. Quando isso não é fato... Na Argentina chamam isso de grieta. Uma fratura assim na terra, de um lado e do outro. Eu acho que esse sistema de polarização está se vendo na América Latina toda, que é um fenômeno que qualquer eleição que a gente vai acompanhando está expressando esse mesmo movimento. Mas aí, justamente, eu queria analisar isso mais no próximo bloco, mas vamos conversar sobre isso agora, que eu acho importante que a gente vai evoluindo. Você não acha que houve... Após a eleição do Brasil em 2018, nesse momento uma série de países da América Latina migraram para governos mais à direita. A Argentina fez isso, o Chile fez isso, outros países também fizeram. E agora nós estamos vendo o movimento inverso. A Argentina fez isso, Bolívia fez isso e por aí vai. Como é que você interpreta esses dados e essa movimentação na América Latina? Eu acho que após o governo deles, uma coisa que eu... Há um grupo, um coletivo de artistas brasileiros, Aparelhamento, que acabou de fazer uma ação em São Paulo postando a tela mente, a geladeira não. Eu entendo que a democracia tem esse desejo, muitas vezes, de mudança e de cambiar as coisas e demais. Alternativa de poder eu sempre sou favorável, Mas, eu acho importante. Após a chegada deles, com essa voracidade que eles têm, rapidamente a população perdeu condições de vida que tinha assegurada. Vamos partir o básico, direito trabalhista. Mas nos 9 anos que eu levo morando no Brasil, só há 4 anos que eu escuto as pessoas em volta de mim reclamarem ou 6, reclamarem do preço dos alimentos. A gente voltou a ver um Brasil com fome. A gente passou de ter, vamos fazer um churrasco, a que é tudo bife de ovo. A que as pessoas estão procurando ossos no lixo. A que você vai no mercado e vendem osso. Alguém pesou um osso, colocou uma bandeja, botou o rótulo e você pode passar pelo caixa comprando um osso. Então, eu acho que essas são as progressistas. Eu acho que nessa primeira onda progressista,
Você chama onda progressista, porque os outros também os bolsonaristas se chamam também de onda progressista, né? Mas O que é que você denomina especificamente onda progressista? no sentido de um progresso das melhores condições de vida da população. O foco é a pessoa, não é a economia. Não, a sociedade ou a economia. A gente pode ver que até 2014 no Brasil, o desemprego estava controlado. Mas você concorda comigo que a gente pode dizer que a grande diferença que a gente está vendo nos debates de hoje em dia é o foco na economia ou foco nas pessoas? Eu acho que a gente agora o que vai ver é que não tem diferença entre economia e pessoa. Eu acho que eles perdem essa eleição porque as decisões econômicas deles, eles levarem o dólar para 5, hoje está R$5, já passou, já esteve perto de 7. Deles colocarem que o valor do gás, do petróleo, está ligado ao valor internacional do petróleo e ficou difícil para as pessoas comprarem o gás, que para seus próprios parceiros de base, como eram os motoristas de caminhão organizados, que fizeram muitas manifestações Em 2018, né? a favor do Bolsonaro, esses caras hoje estão pedindo que baixe o valor do petróleo, porque está ficando difícil. E eles fizeram isso. Então, eu acho que por isso volta a onda progressista, essa segunda onda, que claro que volta mais leve, com menos potência, dá para ver a situação difícil que está atravessando a Argentina. Então você acha que haverá uma reformulação da própria esquerda nessa nova fase? Eu acho que a esquerda vai ter que se reformular, porque se após 14 anos de governo, claro que teve um golpe, mas se após 13 anos no governo, 12 anos, o que vem depois é um Macri ou um Bolsonaro, em algumas coisas estivemos falhando. García Linera, ex-vice-presidente da Bolívia e um dos maiores intelectuais que tem o mundo hoje, ele señala que mudaram as necessidades. A gente resolveu problemas de uma época, de um tempo, e a gente criou uma nova classe média que tem outras demandas. E muitos ficaram fazendo política como nos anos 60, 70, e com demandas que eram muito mais antigas, quando esses próprios governos tinham transformado a vida dessa população. Então você não acha que a própria esquerda devia fazer uma formulação, pelo menos marqueteira? Porque as visões não são mais ligadas àquelas dicotomias de 200 anos atrás, com comunismo, socialismo. Nós estamos vendo, na realidade, uma social-democracia contra a direita, não é? Nós estamos falando nunca de não temos efetivamente partidos radicais de esquerda no Brasil, pelo menos com a política declarada, né? Não, e também o PT nunca, não existe depoimento nenhum do Lula dizendo que o projeto dele era um projeto socialista. O Lula nunca chegou no governo dizendo que ia fazer um governo socialista. Eu recomendo o último livro que lançou Celso Amorim, Laços de Confiança, que conta a história das relações diplomáticas do Brasil com a América do Sul. E ele conta a diferença que tinha com um projeto, por exemplo, como a Venezuela, que sim, um projeto abertamente socialista e que consideram que é só dar uma ordem que tudo funciona e a gente sabe que esqueceram de combinar com o mercado, né? Exato, e aqui no Brasil não é. E que ele muitas vezes tinha que falar para outro, em outro país, gente, a gente é um país capitalista, o nosso é um projeto, a gente quer que as pessoas comam 3 vezes por dia, que tenham um salário digno, que possam tirar férias, que possam comprar um carro, que possam empreender à vontade, que possam mandar os filhos para a universidade. Que tenha segurança jurídica. Claro, isso é uma base. Então, mas isso aí, digamos assim, a gente precisa talvez se reformular até com os nomes que a gente dá, de esquerda e direita, que isso já é uma coisa ultrapassada, né? Você acha que vai haver uma reformulação da esquerda e da direita no país? Eu acho que o que tem que ter é uma reformulação de todas as pessoas que têm algum tipo de autoridade e responsabilidade nas instituições democráticas. Porque explique melhor isso aí. Quem principalmente violou a seguridade jurídica foi o judiciário. Você não acha dá que... para a gente, e não é só aqui, não dá para confiar no judiciário. Aqui, um ex-presidente foi julgado, acusado de ter sido
proprietário de um triplex, porque era produto de propinas entre a OAS e a Petrobras, era a origem do processo, e num recurso da defesa do ex-presidente, o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, disse que, ainda não assumiu, atual senador eleito, disse que ele não estava condenando Lula por isso. Foi violado o devido processo? Foi. Foi violado o devido processo na Argentina? Foi. Então eu acho que Mas isso vai acontecer. Desculpe lhe interromper. Eu vou lhe permitir bate-papo aqui. Mas o que você analisar, foi feita uma análise da operação Mãos Limpas. Uhum. Uma das análises uma das consequências da operação Mãos Limpas na Itália foi a própria discussão do papel do poder judiciário e o poder enorme que cada indivíduo juiz tem, e estão fazendo, tem análises e tem discussões sobre como controlar ou limitar tanto o judiciário quanto o Ministério Público para que eles continuem atuando, mas que não tenham os excessos. Você concorda com isso, eu imagino? Eu acho que tem que ter um judiciário que consiga botar limites, mas a gente também teve um judiciário no Brasil, e a gente foi público, que sofreu pressões de generais antes das eleições ou após o resultado eleitoral. Sim, mas de qualquer forma, o próprio Bolsonaro está dizendo que o judiciário agora está do outro lado. Bem, eu queria continuar essa discussão, mas como a gente está com pouco tempo agora nesse bloco, vamos fazer os nossos comerciais, que são importantes, e aí depois a gente continua nisso. Voltamos aqui no Jogo do Poder falando sobre política, e agora o assunto vai ser quente, viu? Aguarde aí os comerciais e voltamos já já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder conversando sobre política, e o tema está quente. Nós estamos falando do judiciário como elemento político na sociedade. Não é só dizer as leis, né? Ele está agindo politicamente também. Você concorda com isso? Sim. Mas os Bolsonaro estão dizendo isso também. E você acha que haverá pelo menos uma coincidência de pensamento da esquerda e direita nesse sentido? Então teremos uma reforma do judiciário possível? Eu acho que tem uma coisa que é levar em consideração, que é que nem o mesmo que o Trump. Não é tudo mentira o que o Bolsonaro fala. Não era tudo mentira o que Trump falava. Eu acho que às vezes o problema é que as pessoas não conseguem nem conversar, ou não se pode tocar um assunto porque, por exemplo, o assunto da urna eletrônica. Mas isso acho que já foi ultrapassado, porque agora está se falando das pesquisas, mas de urna ninguém está falando nada. Perfeitamente tranquila essa questão. E o próprio PT nem queria tocar o assunto, sendo que em 2009 Lula mandou uma lei para as urnas serem auditáveis, porque não são auditáveis, e foi o TSE que vetou aquilo. A USP reconhece... Mas eu acho que são auditáveis. Mas a USP diz que não. Quando tentaram fazer o mesmo na Argentina, a Alemanha se utilizou como referência uma sentença do Supremo da Alemanha de que tem que ser auditáveis por qualquer cidadão sem necessidade de ter um conhecimento específico. Ah, tá. A auditoria nesse sentido. A auditoria tem. A Alemanha, proprietária do Siemens, não tem voto eletrônico. Estados Unidos não tem ninguém com uma tecnologia superior e eles votam em papel. Então, se eles votam em papel... Bom, mas voltando ao tema, eu acho que tem assuntos nos quais a gente vai, nessa próxima eleição, sentar e poder conversar que tem coisas que não podem ser feitas. O que fez o judiciário, o que fizeram de manipular o judiciário para tirar um candidato de uma eleição, foi muito grave e vai custar muito. Claro que é ínfima a porcentagem de funcionários dentro do judiciário que escolhem fazer política porque claramente tem um projeto. Um virou senador, o outro deputado. Então, claramente eles tinham um projeto político e não estavam nem aí se estavam respeitando o devido processo ou não, não estavam nem aí com a segurança jurídica. A gente sabia que ia ser condenado. Fosse como fosse, não interessava se tinha prova, se não tinha prova, se tinha competência, se não tinha competência. E esse acabou sendo o maior problema de Lula nessas eleições, né?
Você vai votar no condenado? Você vai votar no condenado? Esse é um discurso que as pessoas têm na rua, né? E que isso é planejado, é trabalhado, assim que nem o fraude. O último relatório do Conselho de Segurança dos Estados Unidos reconhece que a maior ameaça terrorista deles é a extrema-direita branca, e que uma das coisas que fazem em período de eleitoral é começar com uma campanha de fraude, porque isso gera revolta. Então, nós já tivemos isso em 2014, Aécio falando, não, foi fraude. Ano passado, o Bolsonaro já estava falando, não, vai ter fraude. Até há 2 semanas, ele dizendo, se a eleição não for como eu considerar, é fraude. Então, não é natural quando, não é ocasional se acontece o mesmo em 5 países diferentes, todos falam o mesmo. Tem um roteirista. Então tem um roteiro de filme aí. Então não é a fragilidade das urnas que eu concordo, eu afirmo. São vários anos fazendo como advogado de eleições, eu acho que as nossas urnas são impecáveis. Mas há um roteiro político de demonizar as urnas para tornar intranquila a sociedade e por causa disso aproveitar capturar essa emoção. E o que tem um derroteiro claro de demonizar a política. Porque a gente o que tem são pessoas dentro que são deputados, presidentes que falam contra a política. Porque qual é? A política... Mas a demonização da política é um assunto importante. O nosso telespectador hoje, basicamente, acha a política uma coisa nojenta e como se não pudesse tocar. E mais no Brasil, onde foi o povo, a população foi afastada da política em 1985, teve uma emenda constitucional que reconheceu o direito facultativo das pessoas analfabetas votarem, quando em 85 estávamos perto de 30% da população que não tinha direito de votar. Foi planejado manter a população longe da política. E a política é a única ferramenta que o pobre tem para transformar a sua realidade. Como? Criando um partido, ocupando o Estado... Eu gostei dessa frase sua. A política é a única ferramenta... Eu vou substituir o próprio pela população, o povo. Isso. É a única ferramenta que o povo tem para mudar a sua realidade. Adorei essa frase. E aí, como é que você acha que a nossa população vai transformar a realidade dela de agora para frente, já que a gente tem pouco tempo de programa e a gente precisa falar do futuro? Se organizando com os que estiverem mais perto com problemas similares ao deles. Sozinho ninguém consegue nada. O homem sozinho não consegue nada. As pessoas só conseguem se organizando e as pessoas sabem porque fazem parte de uma igreja, porque fazem parte de alguma atividade comunitária. Mas os empresários também precisam participar. O que se fala muito é que empresário não faz política. Ele faz, mas ele discute pouco. Você acha que essas reuniões de empresariais também são importantes para que eles possam efetivamente, pelo menos, exprimir a vontade deles? Sim, e os empresários também têm que mudar a cultura de colocar o foco no custo e não no lucro. Quando os nossos empresários industriais, quando os nossos empresários comerciais entenderem que o lucro deles vem do salário dos trabalhadores e deixarem de se preocupar só por quanto vão pagar de salário para seus próprios funcionários, porque ficou claro que a economia, os dados objetivos, a economia estava melhor no Brasil antes de 2014. Dados sociais, dados de inflação, o dólar, o comércio exterior, a Petrobras... Você não acha que a circunstância de mundo mudou também? Eu acho que o que não muda é uma classe empresária que só pensa no lucro. E chegamos a eu tenho certeza que tem muitos empresários e pessoas que votaram no Bolsonaro que não imaginaram que esse sujeito iria fazer o que fazia. Porque você pode ter uma pessoa de direita e educada, um Fernando Henrique Cardoso, mas o que a gente viu é uma coisa que ninguém nunca conseguiu imaginar, que o Brasil chegaria a ter um presidente dessas condições. Mas 42 milhões de votos o legitimam certamente. Como 51. 51. São legitimam como uma expressão da sociedade. Sem dúvida nenhuma, e diz muito da sociedade, diz muito da política. Eu acho que a esquerda, os projetos nacionais, populares, têm que pensar de novo na construção de política perto da população. Porque hoje a gente tem uma criança com 16, 17 anos que quer participar em política, quer entrar e mudar o mundo.
o PT chama ela para participar onde? Ou na Argentina. Ele chama ela para participar. E a gente está vendo que está crescendo um movimento libertário que dá algum tipo de resposta para essa juventude, para os males que está passando. A culpa disso é da política, a culpa de tudo é da política, a culpa de tudo Mas que seja, mas a política tem que ser participação de todo mundo. Exato. Infelizmente, estamos chegando aqui ao final do programa. Eu gostaria de continuar batendo papo contigo. Eu também. Mas a gente vai ter que encerrar aqui e vamos conversar sobre isso depois. Mas o mais importante que é o nosso papo, que a gente às vezes não concorda, mas o importante do nosso papo é que política tem que ser discutida sempre, não importa. A gente vai aprendendo e vai evoluindo e mesmo errando, vamos acertando na frente. O que a gente não pode é negar a política, porque somos todos seres políticos, né? Exato. E o respeito também pela democracia, que eu acho que isso é o mais importante daqui para frente. Ficou claro que tem um projeto que o Brasil é um país que no exterior é reconhecido pela soberania, pelas suas empresas, pela sua Petrobras, e o Brasil estava desenvolvendo tecnologia muito importante também e regredir. Por isso, se eles acham que eles são um progresso, eu vi regredir o Brasil nesses 4 anos de governo. Eu acho que todo mundo percebeu que errou, que o ódio por tirar o PT, eu como psicólogo sei que as emoções dominam e condicionam muito as eleições. O ódio por tirar o PT fez que a população votara em Bolsonaro e muitos assumiram um erro. De fato, Alckmin é o candidato a vice, o histórico rival do PT é o candidato a vice de Lula. Então, eu acho que o que ficou claro é que dentro do Estado de Direito, dentro do respeito à democracia, tudo. Tem alguns que não se interessam em respeitar a democracia. Mas é isso que o Poder Judiciário resolve. Santiago, eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Foi muito legal, viu? Eu que agradeço o convite. Sempre um prazer vir aqui. Na próxima semana, mais um assunto de seu interesse. Meu nome é Zolan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. E para terminar, um recado final. O importante é que vivemos numa democracia, as nossas instituições funcionam e a gente pode discutir política abertamente. Podemos discordar, podemos concordar, mas nunca seremos inimigos. Somos apenas companheiros, viajantes nessa espaçonave para a construção de um mundo melhor. E é isso que nós temos que lutar. Até a próxima semana.